Um bom dia a todos, sejam bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal feito para você, estudante do ensino público, para te ajudar na sua jornada estudantil e acadêmica. Deixa aí seu like, caso você não seja inscrito do canal, torne-se inscrito, é uma forma de você contribuir com o meu trabalho e expandir aqui o canal, mostrando a plataforma do YouTube, a relevância dos nossos conteúdos aqui. E se te ajuda, com certeza pode ajudar muito mais pessoas. O sistema de ensino público, ele precisa de ajuda. E você é responsável pela melhoria do sistema público de ensino. É por isso que essa plataforma ela existe. Não dá só para esperar que o Estado, que o município, que o país, que o MEC, que a Unesco faça alguma coisa. Eu estou fazendo a minha parte e preciso do teu apoio. Você me apoia dessa forma, deixando seu like e compartilhando. Não lhe custa nada. E motiva meu trabalho, tá bom? Turma, hoje mais um assunto para o nosso módulo de Geografia. Hoje nós vamos falar sobre os trabalhadores do Brasil e expansão territorial. As duas coisas estão ligadas uma na outra. O território brasileiro, do período colonial, ele só pôde se expandir às configurações geográficas que nós temos hoje, graças aos trabalhadores que o Brasil teve. Isso seria uma aula excelentemente encaixada no dia 1º de maio, onde aqui no Brasil é comemorado o Dia do Trabalhador, né? Mas vamos seguir aqui os cronogramas. Eu coloco isso aqui como banner no dia 1º de maio. Então vamos lá, turma. O espaço geográfico é construído com base nas atividades econômicas, tá? Assim, o espaço do Brasil não seria diferente, isso já desde o período pré-colonial, antes da colonização, onde a nossa sociedade indígena ela estava adequada a uma organização própria dela mesma, que era a aldeia. Todo o aldeamento indígena, ali onde eles se agrupavam, era a sua representação social e econômica. Com o passar do tempo, com a invasão europeia, especialmente por conta dos portugueses, desenvolveram novas formas de ocupação do espaço, afetando diretamente essa sociedade nativa que aqui existia, afetando de forma negativa para a população nativa, no caso. Surgiram assim, pela influência da colonização europeia, vilas, que eram as aglomerações urbanas iniciais. Junto a elas nós tínhamos os canaviais, com os seus engenhos, e esses engenhos que eram verdadeiras fábricas onde se produzia açúcar, que funcionava tudo isso graças à mão de obra escrava, tanto a mão de obra escrava nativa, por mais que o governo português não apoiasse, e a outra grande parcela dessa mão de obra de escravos vindo da África. Tá? E vale lembrar que o engenho de açúcar era uma verdadeira sociedade dentro da sociedade. Quanto mais a economia e a sociedade se desenvolviam, mais formas variadas de ocupação surgiam. É o caso das fazendas de gado, que na época eram chamados de currais. E esses currais eles se ocupavam ou se acampavam ao longo do Rio São Francisco e das missões e reduções. Então, onde havia gado, havia-se as missões e reduções, e muito particularmente esses currais estavam próximos de rios e principalmente do Rio São Francisco, que é o maior rio aqui que corta o território brasileiro. E esses locais agrupavam também os indígenas que eram ali confinados para a catequese, e isso acontecia ao sul do Brasil. Então você tinha dois locais distintos, ao norte com o Rio São Francisco e o sul do Brasil que também se produziu gado, dado pela facilidade do clima e pela existência de alguns rios menores por lá. As instâncias de criação de gado garantiu ao sul do Brasil, o sul do Brasil, melhor dizendo, para os portugueses. O gado ele se expandiu, ele permitiu a expansão territorial
do norte para o nordeste e para o sul do Brasil. Isso é graças à produção de gado leiteiro e de corte aqui na nossa região. Isso ainda dentro do período colonial. E a maior representatividade desse período são os fortes. O Forte do Pará, e, por sua vez, esses fortes serviram de base para os exploradores da Amazônia, que houve uma quantidade enorme de fortes ao longo do litoral, mas os fortes que foram construídos no centro do Brasil, na região do Maranhão, no Pará, na Amazônia, são fortes lindíssimos que vale a pena a visitação. Só que também tem aqueles conjuntos arquitetônicos que foram abandonados pelo tempo. E essas diferentes formas de ocupação e suas dinâmicas socioeconômicas determinaram as dimensões territoriais do Brasil, servindo de apoio à interiorização e povoamento. E por isso essas construções que ficaram abandonadas nesses locais, elas precisariam ser preservadas, porque é necessário para a preservação da história do nosso país. Por exemplo, tem construções abandonadas que serviram às missões jesuítas, casarios, casarões também foram abandonados naquelas regiões. Casarões esses que muitos não se tem nem notícia. A historiografia tem conta disso, mas o que falta é os historiadores para pesquisar esses arquivos, para identificar suas localizações e ir de encontro a esse patrimônio, que tem muitos deles que foram esquecidos literalmente. E isso serviria para manter a memória da formação do espaço geográfico brasileiro. Infelizmente, no Brasil, tem-se um problema muito grande da política de não preservação. Isso está referente às formas de governo, onde os governos não preservam os patrimônios construídos por governos anteriores. Temos aí inúmeros exemplos de situações dessa natureza, onde um governo sucateia a obra do governo anterior. Parece que ele fez tudo novo. E o Brasil está sempre mergulhado. Entra governo e sai governo, de 4 em 4 anos, de 8 em 8 anos. Reconstruir aquilo que foi destruído. Destrói e reconstrói. Destrói e reconstrói. Não se preserva nada no nosso país. Isso é uma perca de tempo e de dinheiro. E a população não entende isso. Agora, uma crítica a esse termo, né, que é utilizado, que o trabalhador do Brasil ele é preguiçoso. Na Europa, no exterior, é entendido dessa forma. E até dentro do país, regiões como São Paulo, Rio de Janeiro, as regiões do Sul, taxam boa parte do Brasil, do brasileiro, principalmente da região Norte e Nordeste, como preguiçosos. E eu deixei esses slides finais aqui como crítica e exaltação ao trabalhador brasileiro de modo geral. E principalmente a população de São Paulo, Rio e a população do Sul, que criticam tanto o nordestino, chamando eles de preguiçosos, vocês não podem se esquecer. Eu digo isso à população da região Sul, Centro-Oeste, que o seu estado, a riqueza de São Paulo, a infraestrutura do Rio de Janeiro, as regiões do Sul, foram construídos 70% por nordestinos, tá? Vale lembrar isso. É para isso que servem as aulas de história, para trazer à memória algumas coisas que foram esquecidas de forma proposital. Isso aconteceu entre os anos 60 e 70, quando uma leva de nordestinos vieram para São Paulo e Rio de Janeiro em busca de oportunidade de trabalho. E eles foram trabalhar nas fábricas, nas construções, nas infraestruturas. E muito desse contingente de nordestino não voltaram para a sua região de origem, permaneceram nesses grandes centros. Temos grandes exemplos aí de bairros em São Paulo, por exemplo, que é ocupado em sua maioria, ou parte da maioria, 80%, podemos dizer, que são ocupados por sergipanos, paraibanos, pernambucanos. A região do Brás, a região de Santana,
A região de Perialto é um grande exemplo disso dentro da região de São Paulo, tá? Então, antes de criticar, antes de ir nesse modismo de chamar o nordestino de preguiçoso, para um pouquinho para ver história. Isso é importante para você não cometer algumas injustiças, tá? Durante esses séculos, criou-se o mito de que nós brasileiros, de modo geral, não éramos um povo trabalhador. Essa ideia foi difundida por aqueles que queriam, no período colonial em destaque, encontrar uma forma para justificar o elevado grau de exploração a que foram submetidos tanto os trabalhadores nativos como os escravos e aqueles que foram nascendo aqui por conta da miscigenação. Então, por conta como é que eu posso dizer, dessa taxação de trabalhador preguiçoso é que se justificava a exploração de mão de obra e a manutenção da escravidão de modo geral. Era como se dissesse que a escravidão, a escravização, o sistema escravocrata era necessário para manter aquela classe trabalhando, para produzir, já que sem o feitor, sem o capitão do mato, sem o senhor de engenho por perto, eles não trabalhariam. Sem o poder do chicote na mão, eles não trabalhariam, já que são preguiçosos. Uma mentira, uma calúnia, só para se justificar um sistema econômico, já que a escravidão era um sistema econômico. E muitos se enriqueceram grandemente com esse comércio humano. E agora aqui eu faço algumas exaltações, né? Quem pode negar a capacidade do trabalho afrodescendente, que por sua vez eles pagaram aos milhares com a própria vida a exploração de suas forças, submetidas a longas e cruéis jornadas de trabalho? Quem pode negar a capacidade de trabalho dos milhões de índios que subitamente foram aprisionados e obrigados a trabalhar, sem possibilidade de manter sequer suas tradições? Quem pode negar a capacidade do trabalho do povo imigrante, que quando aqui chegaram, isso lá entre os anos 50 e 60 do século XX, deparavam com um mundo diferente e, além disso, eram explorados e enganados, obrigados a trabalhar além de suas forças para dar sustento à família? Quem pode negar a capacidade de trabalho do trabalhador rural brasileiro, que ele trabalha de sol a sol e muitas vezes ele não reconhece nem um domingo de descanso? Quem pode negar a capacidade do operário brasileiro, que durante décadas foi mantido confinado nas fábricas gerando lucro para patrões, e patrões esses que são acionistas de outros países? Aquela ideia que Raul Seixas cantava, a solução é alugar o Brasil, se alugou-se o Brasil e muitos dos operários trabalham para patrões que eles não sabem nem que cor eles têm. E tendo em vista toda essa lógica que motivou a ocupação do nosso território, pode-se concluir que no Brasil o trabalho tem sido explorado para perpetuar os privilégios de uma classe dominante e poderosa. E para derrubar essa classe poderosa em seu poder de conhecimento, só você adquirindo conhecimento e praticando-o. Turma, essa foi nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Dúvidas, deixa aí nos comentários. Fiquem todos bem. Nunca se esqueçam de que conhecimento é poder. E até uma próxima.